campo, toque de arte, bola na trave, tô sem passe, com muito amor. Quero ver um gol, quero ver um gol sair a rede pra lançar, ver a torcida pular ao grito de gol. Eu quero ver o gol sair a rede pra lançar, ver a torcida pular ao grito de gol. La, la, la. La, 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 la. La, la, la. La, 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 la. Gol! Bola em campo, toque de arte, bola na trave, tô sem passe, com muito amor. Agora eu quero ver um gol, quero ver. Poxa, é difícil ficar sentado e ouvindo pop rock. Eu quis levantar aqui, eu vou começar a levantar, viu? Bom, de volta com a banda Intelecto Urbano tocando ao vivo. Nessa edição a gente está com um papo sobre comunicação não violenta, uma técnica utilizada para resolver conflitos e que pode ser usada em escolas, creches, penitenciárias, hospitais e muito mais. De acordo com os profissionais que estão aqui comigo hoje, muitos dos problemas que vivemos hoje poderiam ser solucionados se tivéssemos a habilidade de criar uma comunicação cheia de empatia. Você concorda? Você pode participar com a gente no nosso WhatsApp. O número é o 996428473. Bom, eu queria conversar com vocês sobre algo que me interessou. Existe uma diferença entre a empatia e a simpatia. Eu não fazia ideia disso e eu quero saber qual que é a diferença, assim. Quando a gente é empático, quando eu sou simpático, não necessariamente eu sou empático, ou seja, eu não me preocupo com o outro. Com certeza, Anderson. Olha só, o que é ser uma pessoa empática? Ser empático é aquela pessoa que vai estar presente. Ser empático é desenvolver a sua habilidade de enxergar o outro, que é intocável. Na verdade, o outro é inalcançável. Então, quando eu sou empático, eu estou me aproximando dele para que eu possa, através dessa aproximação, enxergar o humano que existe nele. E quando eu enxergo o humano que existe nele, eu me enxergo nele, eu me lanço nele. Então, a empatia tem muito disso de você se aproximar, de você, através até mesmo de um olhar de compaixão, né, um olhar compassivo, você consiga aproximar-se dele e olhar-se para o outro sobre uma nova perspectiva, diferentemente da simpatia, né? Não necessariamente. Que me parece algo superficial, então. Em alguns casos, sim, eu não posso virar para você e generalizar a sua afirmação. Claro. Mas em algumas situações, todas as vezes que eu sou simpática, eu estou sendo empática? Não. Mas o que é ser simpático? Por que nós queremos tanto ser simpáticos? Por que nós queremos tanto ser aceitos? Porque é uma aparência, talvez? Porque é o primeiro momento? Será que eu te lanço uma outra pergunta através da dialética, tá? Gente, é difícil conversar com um advogado, vocês estão vendo. A gente sofre, mas eu vou continuar. Vai, nós estamos treinando nossas habilidades comunicativas aqui. Vamos. Olha só, por que muitas vezes nós escutamos? Por que você consegue essa vaga de emprego? Por que ela sempre consegue isso? Por que eu não consigo? Por que meu namorado sempre termina comigo? Às vezes nós nos perguntamos isso a todo momento. Porque, aí eu volto à fala da professora Julieta, porque nós, muitas vezes, sabemos perguntar, somos assertivos nas nossas perguntas, expressamos as nossas necessidades e os nossos sentimentos, partindo da observação prévia. Então, o fato de aprendermos a perguntar, isso abre muitas portas. Isso é muito importante. Nós precisamos aprender a comunicar. E não necessariamente para comunicar, nós temos que ser simpáticos a todo momento, né? Muitas vezes nós temos que nos despir de nossas máscaras, sermos quem nós somos e, para tal, alcançar os nossos objetivos. Então, são duas situações, a simpatia e a empatia, que muitas vezes são confundidas, são tênue, a linha que as separa é um pouco tênue, Sim. né? Mas não necessariamente toda vez que eu sou simpática, eu estou sendo empática e vice-versa. Então, vamos dar exemplos sobre a comunicação não violenta na prática, no cotidiano, no dia a dia, em casa, na faculdade.
escola. Então, como a Ludmila estava falando, a diferença entre empatia e simpatia é você saber acolher o problema da pessoa. Por exemplo, se alguém chega para você e fala, poxa, estou tendo um problema muito difícil lá em casa, a minha mãe tá brigando muito com meu irmão, porque meu irmão só não quer fazer nada da vida, só quer estudar. E o que acontece? A pessoa chega para você e você que acolhe aquele problema e você fala, não preocupa com isso. Pelo menos o seu outro irmão está estudando, o seu irmão tá... Eles tentam te pegar o problema da pessoa e diminuir. Tenta resolver o problema da pessoa. Simplificá-lo? Tenta simplificar o problema. Sim. Por exemplo, chega para você e fala, nossa, está sendo difícil demais apresentar aquele programa, eu não estou conseguindo, está muito difícil para mim. Né, Ludmila? Sim. Aí a pessoa que é simpática chega e fala, não, mas pelo menos você está conseguindo um emprego bom. Então, assim... Ela reduz, né? Ela reduz. Como se o seu sofrimento fosse pequeno. Pois é. E contempla novas possibilidades. Eu acho que abre os horizontes também da isso, pessoa. Juliette? Ela não faz um acolhimento, né? A empatia é a gente se colocar no lugar do outro. A simpatia é muito fácil. Simpatia nos conecta com os nossos iguais. Eu tenho simpatia por você porque nós gostamos da mesma música, nós frequentamos a mesma academia, enfim. Agora, empatia, independente de gostarmos ou não das mesmas coisas, de sermos iguais, de termos os mesmos valores, é a capacidade de eu me colocar no lugar do outro e sentir a dor do outro. Por isso que é mais complexo do que a simpatia. Muito difícil se colocar no lugar do outro hoje em dia, Raquel. O que você acha? É fácil. É fácil ser empático? É fácil. E uma forma de fazer isso também... Rapport. O que é rapport? Criar confiança com a outra pessoa com quem você está comunicando. Criar uma conexão. As pessoas entram muito no mundo delas quando elas estão comunicando. Não, vamos entrar no mundo da outra pessoa, usando as palavras que a outra pessoa está usando. Por quê? Porque eu estou entendendo como que ela está se sentindo, por exemplo. Eu estou entrando no mundo dela. E aí fica mais fácil a gente trocar informação. Só que as pessoas, às vezes, fecham muito no mundinho delas mesmo e esquecem de fazer essa conexão com o outro. Esse é o tempo que a gente está vivendo. A gente não lê a notícia, a gente lê o título, a pessoa fala alguma coisa, a gente já tem a resposta, a pessoa nem terminou, você já tem a resposta na ponta da língua, não é isso? Exatamente. As pessoas, ao invés de parar para escutar o outro, elas já estão pensando qual que é a resposta que eu vou dar. O outro nem acabou de falar, você já está assim, o que eu vou responder? Sim. A comunicação tem que ser uma troca, né? Tem que envolver ali os dois, porque senão não é comunicação, né? Sim. E aí, até puxando uma fala da professora Ludmila, a respeito das perguntas, nós não podemos responder a objeções, mas nós podemos responder às perguntas. Então, se você está, às vezes, a comunicação não está legal, eu entro com uma pergunta, a pessoa ela pode responder uma pergunta. Sim. Weisman, me dá alguns exemplos aí de frases que acontecem geralmente. Eu dei uma no início do programa que é sobre, né? Você é um babaca, né? Tem um jeito menos agressivo de falar isso e eu mostrei como falar. Você tem exemplos aí legais de frases para as pessoas conhecerem? Então, suponhamos assim, a pessoa chega e fala, nossa, o José estragou nossa família. Uma comunicação menos violenta, eu poderia dizer, nossa, José saiu de casa, se afastou da família, se entrou no mundo das drogas, e isso chateou todo mundo que é da nossa família. Então, por exemplo, também a situação dentro de casa. O marido que sempre deixa aquela toalha molhada em cima da cama. Sim. A esposa chega, se depara com aquilo, ela diz, ao invés dela se irritar e brigar, o que ela pode dizer? Eu observo que você tem o costume de deixar a toalha em cima da cama e a gente precisa ter o ambiente organizado e isso me causa um pouco de chateamento porque eu preciso que eu gosto das coisas organizadas. Seria possível você retirar a toalha e guardar? Você percebe que a gente consegue usar as 4 fases? Ela observou o problema, ela mostrou o seu sentimento de chateação em ver aquilo, ela fez o pedido e depois teve uma comunicação mais saudável. Outra situação também é questão de educação. E no trabalho? Ótimo, na educação, um bom exemplo. Na educação da mãe para o filho. A mãe chega em casa, encontra o filho deitado em cima da cama, com o pé sujo, com a roupa toda lambuzada, colorindo ali um desenho, sujando a cama toda.
Quem nunca, né? Pois é, a primeira reação das mães geralmente é brigar, já Sim. ir lá, puxar o menino, Esfregar a cara mandar no o menino chão. tomar um banho, chamar de imundo. Então, usando as técnicas da comunicação não violenta nessa situação, a mãe poderia chegar e falar: meu filho, olha o seu pé. Olha aí, a cama não está limpa. Olha o que você está colorindo. Olha o que está fazendo aí com a cama. Você não está sujando? O que você acha dessa situação? A mamãe não lavou isso? A mamãe não vai ter que lavar, você sujando e a mãe vai ter que lavar depois? Como é que você se sente fazendo isso? A criança vai parar, vai pensar e vai ver, realmente estou fazendo alguma coisa de errado. O que nós poderíamos fazer para corrigir isso? Vou sair, vou ir ali, vou lá tomar um banho, ou senão vou colorir lá fora. Então, quando a gente usa uma comunicação não violenta, a gente consegue fazer com que a pessoa, a gente não precisa apontar para a pessoa o erro dela, a gente pode conversar com ela e fazer ela observar. E é isso, o resultado De um outro é muito jeito, de um outro jeito. do outro lado. Isso. Como, por exemplo, se você chega, está marcado uma reunião para você no trabalho. Você chega atrasado na reunião e ali passam 5, 10, 15 minutos, todo mundo te esperando, e chega você ali atrasado, você senta, um chefe irritado com a situação, já chega já brigando. Poxa, tem um tempão que a gente está aqui esperando você não chega, isso está atrasando aqui a vida de todo mundo, nós temos mais coisas que fazer. Então, briga, e o que acontece? A comunicação violenta afasta as pessoas. O que esse funcionário vai pensar? Poxa, esse cara é muito chato, esse cara quer me mandar em mim, eu não sou obrigado a ficar fazendo isso, eu sei que eu cheguei atrasado, mas também tinha que pensar ao meu lado, tipo tal coisa. Então, o que acontece? Nessa mesma situação, usando as técnicas da comunicação não violenta, Certo. o chefe pode chegar, a pessoa chegou atrasado 15 minutos, ele chega e fala: olha, José, percebe que você chegou aí 15 minutos atrasados, a gente está aqui tendo a nossa reunião e a sua participação é muito importante para a gente não podia iniciar sem você. Tá Isso certo. acabou causando uma ansiedade em mim. Então, isso prejudicou a nossa reunião. Eu sei que pode ter tido problemas lá com você. É um outro jeito de ver a questão, né? É muito Sim, interessante, sim. é muito legal. E dessa certo. forma não afasta os A dois. gente vai né? falar mais disso daqui a pouquinho no próximo bloco. Eu te espero. Até já!